dos tempos. E um detalhe importante para nós é que João, ou o texto de Apocalipse, não é o único a nos falar sobre isso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, e ele fala da volta de Cristo. Ele fala dos sinais do tempo. Ele fala da realidade de um mundo que se afastou de Deus. O texto de Hebreus, que o pastor Beto ontem, ele de maneira bastante objetiva, ele não cita Paulo como sendo autor de Hebreus e faz isso de maneira correta, porque não se tem convicção teológica ou histórica para se afirmar que foi Paulo que escreveu Hebreus. Por isso, o escritor de Hebreus, ele também fala da volta de Cristo. O próprio Jesus fala da volta de Cristo, ou da sua volta, do seu retorno aqui. E muito do seu texto, muito da sua fala, está diretamente relacionado a isso. A gente já falou isso sábado passado. Jesus é um dos maiores pregadores do seu retorno. Ele fala quase que em todo o tempo, em todas as suas mensagens, ele fala sobre o reino. O reino que seria estabelecido na terra depois de todas as coisas serem consumadas. Apocalipse é esse livro, evidentemente, mais famoso, que fala do fim dos tempos. E tem um detalhe, tem muita gente que tem medo de Apocalipse. Tem muita gente que não lê Apocalipse. E tudo bem, eu consigo entender a questão do não ler Apocalipse, porque muitas vezes ele é difícil de entender, ele é complicado, ele tem muitas figuras, tem muitas coisas que podem nos deixar com dúvida. E tudo bem, não tem nenhum problema ter dúvida. O importante é não permanecer com a dúvida. Então, se você tem dúvida quando lê, pergunte ao seu líder, ao seu pastor, nós estaremos prontos a te ensinar. Mas Apocalipse, ele começa falando da visão de João, do próprio Jesus. Ele vê Jesus, ele vê Jesus glorificado, ele tenta expressar quem é Jesus. Ele fala das cartas, ele fala daquilo que é entregue ao povo de Deus, como sendo o alerta, como sendo o que a gente conhece como as cartas às igrejas. E depois ele começa a mostrar os sinais do fim, as batalhas, os momentos de dificuldade, os momentos que os profetas falaram, que o Jesus falou, que os apóstolos já tinham dito antes de Apocalipse. Mas aí quando a gente chega em Apocalipse 21, capítulo 21, tudo aquilo que é dito e pode ser assustador para trás, tudo aquilo que pode ser preocupante para trás, tudo aquilo que pode ser até, nossa, e agora não entendi nada, quem é esse povo? A partir do capítulo 21, Deus estabelece de maneira muito simples uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova realidade. Ele apresenta o novo céu e a nova terra, ele apresenta a nova Jerusalém. Ele apresenta o ambiente onde nós poderemos viver, experimentar a eternidade com ele. E aqui a gente pode entender o seguinte, olha, quando a gente olha e aceita o sacrifício de Jesus na cruz, tudo isso está ligado à volta de Cristo, à aceitação a Cristo, o nosso processo de santificação está ligado à sua volta. E a Bíblia, ela coloca em nós, nossos corações, ela alimenta esse sonho em nós, o sonho de voltarmos a ver a Cristo, de vivermos com Ele. E o livro de Apocalipse, como disse, ele é um livro especial nesse processo. O escritor Eugene Peterson, ele vai dizer o seguinte, que quando se lê o livro de Apocalipse, nós temos um despertar sensorial. O livro de Apocalipse nos desperta para a realidade do final dos tempos através de todos os nossos sentidos. Visão, olfato, paladar, tato. Ele olha para a gente, ele mostra para nós todos os sentidos agindo. Os sons através
da audição, as visões através, as imagens através da visão, o olfato através do cheiro do incenso que o texto fala. Ele fala do paladar através do livro amargo. Ele estabelece para nós o tato a partir dos números, porque, do ponto de vista psicológico, os números são algo para nós palpáveis, coisas palpáveis. 1, 2, 3, 7, 20. O livro de Apocalipse estimula os nossos sentidos, e com os nossos sentidos estimulados, o livro nos faz sonhar, faz com que o povo de Deus sonhe. Por isso, o tema da nossa mensagem é esse: Ele vem, e esse é o sonho do povo de Deus. A gente pode pensar na realidade da volta dele por duas perspectivas. Primeiro, esse é um sonho de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano, porque o homem, toda a humanidade tem em si o sonho pela eternidade, o sonho da imortalidade. E a gente pode falar assim: não, mas como assim? Então, mas basta você observar um monte de filme de ficção científica que a gente vê. Esses filmes falam de imortalidade, falam de eternidade. Mas, detalhe, isso não é uma coisa tão distante de nós. Quando a gente olha para as culturas gregas, existia na cultura grega, na filosofia grega, um desejo de burlar a mortalidade. Então, na cabeça do grego, quando ele estava a ponto de morrer, ele tinha dois caminhos: ou acreditar diretamente nos deuses, naquele panteão de deuses que ele tinha, e aí quando ele morria, se colocava fogo no seu corpo, se colocava moedinha, assim como os romanos copiaram isso depois, para que ele pudesse chegar diante da sua divindade, ou pagar a travessia para a vida da mortalidade, o momento da mortalidade para o momento da imortalidade. Ou então, se ele não ia pela sua crença nos seus deuses, ele estabelecia para si que a sua memória deveria ficar eternizada, e ele fazia isso através das suas palavras, do que ele tinha como, ou eles entendiam como sabedoria, como conhecimento, como a filosofia grega que chega para nós até hoje. Isso também era realidade entre os egípcios, e esse é mais fácil da gente entender, né? Por que eles faziam aquelas pirâmides enormes? Por que eles têm templos inteiros construídos só para que ali se enterrasse um rei, uma rainha, ou alguém importante? Por que eles se enterravam cheio de riquezas ou de utensílios da vida cotidiana? Para quê? Porque na cabeça deles, aquele momento era um momento de passagem, de travessia, sair da vida mortal e atingir a imortalidade. Eles se mumificavam. E a gente, for falar de múmia, a gente vai pensar direto no egípcio. Eles se mumificavam porque havia ali o interesse da manutenção do corpo para o momento da vida eterna, da imortalidade. Tá, isso faz parte da nossa história, mas isso não faz parte só da história, isso faz parte da nossa vida atual. Há 200 anos atrás, a expectativa de vida do homem no mundo era de 33 anos. 33 anos. Hoje a nossa expectativa de vida média é de 75 a 80 anos. Olha o salto que demos em 200 anos. Por quê? Por causa dos remédios, por causa da qualidade de vida, por causa das coisas que a gente tem acesso, as descobertas que temos acesso. As vacinas, olha, vacine-se, irmão. Mas aí a gente fala assim: tá bom, mas o homem ainda quer mais? Quer. Existem os conhecidos futurologistas, e esses caras são os caras que pensam na vida eterna, da imortalidade, nesse tempo, nesse momento. E como é que eles pensam isso? Uma possibilidade de engenharia genética. Então faz alteração genética, tira algumas coisas que têm defeito,
até porque a gente sabe que mutações geram imperfeições e não melhora, então Charles Darwin está errado, evidentemente. A gente também sabe que o processo natural da vida é que as células envelheçam e morram, por isso o envelhecimento e a nossa falência, por isso morremos. Então, com engenharia genética você consegue resolver esse problema. Só para vocês terem uma ideia, já existem minhocas imortais. Minhocas imortais já existem. Uma faculdade Northwest nos Estados Unidos, cientistas conseguiram reverter o processo de envelhecimento das células da minhoca. Então, já temos células imortais em minhoca. E pode parecer ridículo, mas nós cientistas começamos com essas coisas bem ridículas mesmo. Esse é um passo. E aí, nesse passo, tem um cara importante, famoso nesse negócio, chamado Ian Pearson. Ele afirma que a partir de 2050, já será possível termos pessoas imortais, ou que vivam pelo menos 200, 300 anos aqui no nosso planeta. Por quê? Porque você pode ou usar a engenharia genética, ou, e aí é uma coisa um pouco mais absurda para nós, mas muito real em filmes de ficção científica, que é você transferir a sua consciência para um robô. Olha que legal. Então, a consciência ficaria eterna, seria imortal, e aí, poxa vida, não tem limite para nós. Nós somos muito criativos. A verdade é que o homem busca a imortalidade há muito tempo, e aí, quando a palavra de Deus chega para nós, quando a palavra de Deus nos atinge, quando Jesus nos atinge com a sua palavra, Ele está dizendo o seguinte: eu quero oferecer para vocês a imortalidade, a vida eterna. Mas Jesus não brinca de cientista. Jesus não estabelece critérios da engenharia genética. Jesus não estabelece para nós critérios computacionais, robóticos. Não. Ele fala: se você me aceitar, eu te darei a vida eterna. Eu serei a vida eterna para você. A proposta de Jesus, ela transcende aquilo que o mundo pode oferecer. E aí, aqui nós vemos a realidade do desejo do homem pela eternidade, pela imortalidade, tomando um ambiente importante na nossa vida. Só para que você entenda, lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, o texto vai dizer o seguinte: e Deus fez tudo ao seu tempo e colocou no coração do homem a eternidade. Há em nosso coração o desejo pela eternidade. Há em nosso coração, por natureza, o desejo pela imortalidade. Então esse é um sonho para nós. E essa é a primeira perspectiva. Só que, enquanto a humanidade procura estabelecer para si critérios de imortalidade, critérios de eternidade, que mantém a sua vida aqui, desse jeito, do jeito que está, na realidade humana e no processo de involução humana, no processo de decadência humana, no processo em que aqueles que sim, talvez sejam, e o Ian Pearson ele é muito honesto em dizer, não, 2050, 2060, isso poderá já ser possível para algumas pessoas muito ricas, é a fala dele, porque não será barato a imortalidade. Isso mostra que o homem continua no seu processo de segregação, de humilhação, de separação, onde aquele que pode vive mais, vive melhor, e os outros que se lasquem. Mas com Jesus não é assim. A palavra de Jesus para nós é: Cristo veio ao mundo para morrer por todo aquele que nele crê, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz a sua palavra. Jesus não separa castas, Jesus não separa ricos e pobres, magros e gordinhos, fracos e fortes, brancos e negros. Para Jesus não tem esse negócio. Para Jesus,
aquilo que Ele oferece para nós como vida eterna, como imortalidade, é um processo de aceitação que cabe a nós e que cabe a qualquer um que queira, que deseje. Então, enquanto o homem ainda pensa, deseja, sonha, luta, estuda, se prepara para adquirir a imortalidade, ele o faz ainda no contexto aqui, desse mundo. E, como eu já disse, num contexto de decadência humana, no contexto de involução, num contexto de cada vez sermos mais especiais e os outros, deixa para lá. Jesus não faz isso. E aí, isso me leva à segunda perspectiva da proposta do sonho do povo de Deus quando está relacionado à sua volta. O nosso sonho, o sonho da volta de Cristo, não está só relacionada à nossa bênção ou à capacidade de vivermos eternamente, mas também está ligada ao fim definitivo de todas as dores deste mundo. Está ligada de forma ainda mais profunda, por mais que outros sonhos sejam realidade para a gente nesse mundo, nesse momento da nossa existência, está muito mais ligado ao nosso reencontro com o Criador. A Bíblia vai falar que a natureza geme pela volta de Cristo. E aí você começa a entender isso quando você olha para o texto lá atrás, lá quando Adão e Eva pecam, depois da criação, eles vão pecar, e aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte: por conta do pecado, agora a natureza também vai ter espinhos, vai crescer nessa terra que antes só crescia coisa boa, coisa bonita, gostosa, tudo comível, uma maravilha, agora não, agora vai ter espinho, agora vai ter planta venenosa, agora vai ter dor. Por isso a natureza geme pela volta do Criador, ela quer a restauração de si mesmo, Ele quer que aquilo pare, Ele quer que aquilo lá deixe de existir. Então, assim como a natureza deseja o reencontro com o Criador, a graça será revelada finalmente, quando nós tivermos a oportunidade de olhar em seus olhos, de pegar suas mãos, de conversar com Ele, de viver com Ele. Nós sonhamos com a eternidade, Deus coloca em nós o desejo pela eternidade, mas o maior dos desejos que Ele coloca em nós é de nos relacionarmos de maneira infinita com o nosso Criador. E eu já falei isso aqui, se eu não me engano, domingo passado. Muitas vezes a gente não entende o lance da eternidade, muitas vezes as pessoas pensam que a eternidade do cristão, ou a eternidade daquela pessoa que acredita em Deus, é aquela eternidade pintada, aquela eternidade onde você estará como se fosse um anjinho, sentado numa nuvem, tocando uma harpa num vasto lugar branco. Isso não é a eternidade que a Bíblia nos coloca. Isso não é a eternidade que o texto de Apocalipse nos faz vislumbrar. A eternidade que o texto de Apocalipse nos faz vislumbrar é aquilo que o pastor Eugênio Peterson falou. Ele falou assim: isso vai mexer com o seu sentido. Você vai ver coisas que você nunca imaginou ver. Você vai ouvir coisas que você nunca imaginou. Você vai sentir coisas que você nem tem na sua cabeça. Isso fica claro quando a gente lê o texto de 1 Coríntios 2,9. O texto de 1 Coríntios 2,9 vai dizer o seguinte: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para o seu povo. É isso que Deus está preparando para a gente. É isso que Deus está organizando para nós. Sabe, eu não sei se vocês estão assistindo a Copa Libertadores. Mas a Copa Libertadores, ela tem um lema interessante, e ao ver esse lema eu falei: opa, tem a ver com a nossa mensagem, tem a ver com a nossa série de mensagens. A Copa Libertadores é algo que o São Paulo tem 3, o Corinthians talvez tenha 1,5, né? O Palmeiras tem uma também, né? O Palmeiras não tem mundial, né? Então, a Copa Libertadores é algo muito desejado no nosso ambiente do futebol. Para você que gosta de futebol, é um negócio muito legal, muito desejado. E o lema da Libertadores esse ano, não sei se é um lema de sempre, eu só reparei nele esse ano, é La Glória Eterna, ou seja, a glória eterna. O
campeão da Libertadores, o clube que ganha aquele campeonato, receberá ou terá o seu nome eternizado, a glória eterna. E o que me faz pensar e olhar para esse lema é que a gente percebe como o homem ainda se limita no seu contexto de eternidade, no seu contexto de imortalidade. Porque a Bíblia Sagrada, para nós, vai dizer com muita clareza: os céus e a terra passarão. Não tem nada eterno nessa terra. Não tem nada eterno nesse céu. Não tem nada eterno nesse momento. Inclusive, a gente acha que cada vez que a gente cria uma coisa nova, então a gente pode pensar assim: olha, pintamos de cinza e branco e platina, né, Jô? Platina. Isso é novidade. Isso aqui ninguém fez, nunca ninguém fez. Mas aí o texto do sábio vai dizer o seguinte: não há nada novo debaixo do céu. Tudo que a gente pensa que é incrível, que a ideia foi nossa, que só a gente pensou, que aquele momento da humanidade foi efervescente, o iluminismo, nossa, quantas ideias incríveis. O texto do bíblico vai dizer para a gente: não há nada novo debaixo do céu. E quando você estuda um pouco de história, você vai perceber que nada daquelas coisas ditas como tão surpreendentes já não tinha sido dito há muitos e muitos anos atrás. Não há nada novo debaixo do céu. Não há nada que seja eterno como o campeonato da Libertadores aqui nesse mundo, nesse céu e nessa terra. As coisas que são eternas proverão do novo céu e da nova terra, como diz o texto de Apocalipse 21. E como eu disse, existe algo para nós muito importante, duas perspectivas: a eternidade, a imortalidade, e o reencontro com o Criador, o fim das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos sustos, das nossas preocupações. E quando eu olhava para isso aqui, ontem, ao ler o texto que o pastor Beto pregava, algo me veio à mente e marcou meu coração aqui. Se você olha para o texto, Apocalipse 22, o texto no verso 4 vão dizer assim: e aqueles que estão na cidade, aqueles que conhecem a cidade, aqueles que veem novo céu e nova terra, eles verão o seu rosto. Segunda perspectiva que a gente falou aqui: verão o seu rosto. E aí ele vai dar um detalhe: e o seu nome estará em sua testa. Por que isso me marcou? Porque se tem uma coisa que nós, seres humanos, gostamos, e que nós tentamos de todas as formas preservar, é a nossa identidade, o nosso nome. Pergunta para alguém que é pobre, qualquer pessoa pobre, qualquer pessoa que não tem muitos bens, quando ela vai lá nas Casas Bahia e divide uma geladeira em 24 vezes, qual que é o pensamento na cabeça dela? Eu não posso falhar nesse pagamento aqui, porque a única coisa que eu tenho é meu nome. A única coisa que eu tenho, que ainda vale alguma coisa, é que eu não sou um devedor, eu não estou no SPC. Eu ainda posso comprar, o meu cartão ainda tem limite. O pensamento de nós, meros mortais, não ricos, é esse: eu preciso preservar o meu nome, a minha identidade. E aqui no texto de Apocalipse 22, verso 4, Deus vai dizer para a gente: o seu nome está preservado, ele está visível, a sua identidade está aí. Isaías capítulo 43, verso 1, quando Deus fala com o seu povo, Ele está dizendo assim: olha, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome. Nome. Jesus nos chama pelo nome. Isaías 45, verso 3, eu sei o seu nome, de Jesus. Um louvor clássico do brado de júbilo, da harpa cristã, diz assim: o meu nome ouvirei Jesus chamar.
Quando Lázaro é chamado para fora, quando ele é ressuscitado, Jesus o chama pelo nome: Lázaro, vem. Nome, identidade. E aí, olhando para isso, e ligando ao texto de ontem, de Hebreus, e aí eu queria te convidar, abra em Hebreus, capítulo 10, verso 32. Hebreus, capítulo 10, verso 32. A gente já vai encerrar. Hebreus, capítulo 10, verso 32. Quando eu olho para esse negócio do nome, que aparece em Apocalipse, que aparece em Isaías, que aparece nos textos bíblicos, em João, nos evangelhos de Jesus, a importância, a relevância dada ao nome, à identidade. Eu sou levado ao texto de Hebreus 10. E aí, diz assim o verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, foram feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte, foste participantes com os que assim foram tratados. Eu não sei se você pegou aqui, mas esse texto de Hebreus 10, 32 e 33, está falando dos cristãos que eram jogados nas arenas para servir de espetáculo. Está falando dos cristãos queimados como tochas para iluminar a cidade de Roma. Aqui, o que Deus está falando, as pessoas que tinham sido iluminados, as pessoas que tinham aceitado a Cristo, que tinham recebido o Evangelho, é que apesar de serem iluminados, depois de serem alcançados pela salvação em Cristo Jesus, ainda suportaram dor, sofrimento, serviram de espetáculo. E aqui, para mim, choca-se a ideia do nome, da identidade. Sabe por quê? Porque aqui a história não falará de nomes, mas vai falar assim: cristãos, bando de gente, aqueles da seita de Jesus, aqueles que seguiam a um tal de Jesus, aqueles que começaram em Jerusalém, aqueles que são seguidores do da Galileia, essas pessoas que serviam de espetáculos, machucadas, afligidas, mortas, não tinham nome para aqueles que faziam isso. Não eram ninguém, não tinham importância nenhuma, não tinham relevância nenhuma. Mas a partir do verso 35, Deus vai falar assim para a gente, através do escritor de Hebreus: não rejeitem a confiança de vocês. Não rejeitem o quão grande galardão, prêmio está destinado a vocês. Por isso, tenham paciência, para que em Deus alcancem a promessa da vida eterna. Enquanto nas tribulações, nas aflições, nos sofrimentos, nas dores, no maltratar, no destruir, o nome não tem nenhuma validade, as pessoas não olham para você como alguém relevante, importante, que tem nome, que tem identidade. Essas pessoas maltratam, machucam, porque não querem a palavra de Deus. Enquanto tudo isso acontece, Deus nos chama pelo nome, Deus nos chama pelo nome, Deus nos chama pelo nosso nome. E mais, Apocalipse 2, verso 17, fala de uma tal pedrinha branca. O texto de Apocalipse 2, 17, quando a revelação é feita à igreja de Pérgamo, diz o seguinte: e todo aquele que for fiel, todo aquele que chegar, todo aquele que lá estiver, receberá a sua coroa, e receberá uma pedrinha branca com o seu novo nome. Cara, para mim, isso é muito especial, isso é muito relevante, porque a gente, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, aqueles que entenderam o propósito da sua morte, aqueles que disseram sim para o seu convite, aqueles que ouviram a sua voz chamando o seu nome, ouvem agora
e ouvirão depois, e ouvirão para sempre. Teremos um nome, seremos chamados pelo nome, e viveremos eternamente com o nosso Deus. Nós podemos sonhar com muitas coisas, e devemos. Ontem estudamos isso. Olhar para as coisas do alto, olhemos para as coisas do alto. Foco, coisas do alto. Objetivos de vida, coisas do alto. Mas tenha sonhos aqui? Tenha. Trabalhe, estude, case, namore, viaje. Tenha sonhos. Tenha o seu cachorrinho do sonho. O que você quiser. Sonhe. Busque essas realizações. Mas não perca o foco das coisas do alto. E aí, de novo, quando a gente usa esse tema, ele vem, e esse é o sonho do povo de Deus, é porque a gente entende que tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que passaremos, tudo aquilo que ainda está por vir, que diz e é dito com muita clareza na Bíblia Sagrada, vai valer a pena. O sonho de alcançá-lo, o sonho de vê-lo, o sonho de ser eterno ao lado dele, o sonho de reinar com ele, como diz o texto de Apocalipse 22, verso 5, se concretizará se mantivermos firme a nossa paciência e a nossa esperança, como diz o texto de Hebreus. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha ativar em nós, reavivar em nós a cada dia o sonho, o desejo, a esperança de reencontrar a Ti. Enquanto o mundo, aqueles, ó Deus, que não esperam por Ti, não desejam a Sua volta, não confiam na Tua palavra, não ouvem, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos diz, não querem a Tua volta, Senhor, nós queremos, nós sonhamos com isso, nós desejamos isso, não por uma imortalidade efêmera, também uma imortalidade que não serve para nada, uma imortalidade que simplesmente nos fará viver nessas mesmas condições. Nós não queremos isso, nós queremos novo céu e nova terra, como diz a Tua palavra. Nós esperamos novos céus e nova terra, Senhor. Nós queremos isso em Ti, Senhor. Nós queremos isso porque o Senhor nos prometeu. Nós queremos isso porque só o Senhor pode nos dar. Nós desejamos isso, Senhor, porque o Senhor colocou essa esperança em nós, porque o Senhor colocou em nossos corações o desejo pela imortalidade. Mas esse sonho não se limita a isso, Senhor. Ah, Senhor, como eu quero Te ver. Como eu desejo Te ver. Será que o Senhor é como os quadros pintados? Será que o Senhor é como aquilo que a humanidade mesmo construiu? Será que aquilo que falamos, será que aquilo que aprendemos realmente tem a ver com toda a Tua essência? Eu quero Te ver, Senhor, eu quero Te conhecer, eu quero falar contigo, eu quero Te perguntar um monte de coisa, eu quero viver contigo, e eu não quero viver contigo sozinho, eu quero essa igreja lá, eu quero esses irmãos lá, eu quero a minha família lá, Jesus. O desejo de todo pastor não é encontrar-se contigo sozinho. O desejo de todo pastor é ver o Senhor chamar pelo nome aos outros, aos irmãos, ao restante da família, aqueles que um dia receberam a mensagem do Evangelho, aqueles que um dia aceitaram a Tua morte na cruz, Senhor. Nós queremos Te encontrar, nós queremos Te ver, nós queremos Te conhecer, assim como Tu és, Jesus. E a Tua palavra fala de fé, a Tua palavra fala de paciência, fala de esperança, fala de perseverança. Enraiza isso em nós, enraiza isso em nossos corações, Jesus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.